Lusa Extra, um podcast da agência Lusa. Este é o desejo que formulo, o anseio que exprimo. Nesta hora primeira, incerta como são todas as horas primeiras, a de que saibamos ser dignos nós próprios, dotando a nossa pátria com uma Constituição que, na sua essência, consiga resistir à prova do tempo. A 2 de junho de 1975, Henrique de Barros era o presidente da Assembleia Constituinte. Abriu os trabalhos com uma missão. No hemiciclo, os deputados tinham o objetivo de elaborar a lei mais importante do país, a Constituição da República Portuguesa. Foi aprovada a 2 de abril de 1976, há 50 anos, com apenas o voto contra dos 16 deputados do CDS. O meu nome é Ana Raquel Lopes, sou jornalista de política na agência Lusa e para assinalar a data entrevistei 3 deputados constituintes, um do PS, uma deputada do então PPD e um terceiro do PCP. José Pedro Soares era um dos 30 parlamentares comunistas. Eu tenho essa recordação da primeira cerimónia, o discurso do Presidente da República, Costa Gomes, e do Presidente interino da Assembleia, que era Henrique de Barros. Depois aquela cerimónia, portanto, e depois foi o recomeço dos trabalhos. A atividade intensa, muitos debates, muitos deles muito vivos, confrontos de ideias políticas. Era natural que assim fosse, mas depois, quando passávamos uns pelos outros nos corredores, cumprimentávamos, portanto, a luta política não levou a rixas e as coisas. E depois foi também o último dia, que foi muito interessante, da aprovação da Constituição. Novamente, o Presidente da República, Costa Gomes, desloca-se diretamente aqui à Assembleia para a promulgar no dia 2. Depois ouvimos o hino nacional. E demos vivas à República, ao 25 de Abril, e ao fascismo nunca mais. É inesquecível esse período. O antigo deputado, na altura com 25 anos, elaborou os artigos sobre os direitos dos trabalhadores estudantes. Define a Constituição como a Carta Magna do país. Acho que a Constituição portuguesa é um documento, é a nossa Carta Magna, é muito abrangente, de facto é um documento que nos deve orgulhar e apesar das diversas revisões que teve, da amputação de coisas, acho que é um documento que nos defende e os portugueses por isso devem também defendê-la, celebrá-la e exigir o seu cumprimento. Como o Presidente da República disse, esperamos que sim. Cumpra o que está estipulado na Constituição, o direito dos cidadãos, a interligação entre os diversos órgãos de poder. Porque antes do 25 de Abril havia uma concentração, havia apenas um homem, o ditador, que mandava em tudo. Agora não há Assembleia da República, ao Governo, ao Presidente da República, aos tribunais, às regiões autónomas e ao poder local, que é outra conquista extraordinária que nós temos de pessoas nas juntas, nas câmaras, tão próximos de nós na resolução dos problemas. Temos que valorizar muito o que temos, comparando o que era antes do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, não há comparação possível. Mais à direita no hemiciclo sentava-se Helena Roseta, do então PPD. A arquiteta era uma das poucas mulheres. A gente é eleito, começamos a fazer o trabalho da Constituinte. A minha intervenção, eu sou arquiteta, portanto eu pedi disse, eu não percebia nada de Constituições, como podem imaginar, não tinha ainda 30 anos, não tinha capacidade nenhuma para intervir naquele debate, mas na área da habitação tinha, porque era a minha área. Eu tinha feito investigação com o Nuno Portas no Laboratório de Engenharia Civil, era o meu trabalho, era o que eu sabia, e portanto aí tive muita intervenção no artigo 65, o direito à habitação, que pela primeira vez é consagrado na Constituição Portuguesa. Nunca tinha sido. Um dos momentos mais marcantes da Constituinte foi o cerco ao Parlamento, entre 12 e 13 de novembro de 1975. A tensão era constante, mas Helena Roseta recorda um episódio caricato. Nos momentos mais dramáticos acontece uma coisa que nos pomos todos a rir, é inevitável. É inevitável. Então, o cerco. Vamos ao cerco, e do cerco há aquela cena da grande manifestação cá fora, os deputados cá dentro, um bocado atrapalhados, nem sequer havia comida, portanto estávamos todos cheios de fome, porque não havia nada cá dentro para comer. Passam-se as horas, passamos cá o jantar, passamos cá à noite, não conseguimos sair, não sabemos quando é que vamos sair. O primeiro-ministro também estava cercado, também não conseguia sair. Não sabíamos o que é que isto ia dar. Havia umas negociações bastante secretas que estavam a acontecer, de uns deputados que tinham conseguido sair do Partido Socialista, tinham ido falar com o Costa Gomes, com o Presidente do Conselho de Revolução e da República, para ver se desbloqueava isto. O Costa Gomes não podia mandar para aqui a tropas, nem seguranças, e portanto o nosso receio era que de um momento para o outro entrassem por aqui adentro. O que é que a gente fazia? Então a ideia luminosa, e vocês já vão ver como isto é caricato, a ideia luminosa
é que a Constituinte não era o sítio, a Constituinte eram os eleitos. Portanto, os eleitos podiam reunir noutro sítio qualquer se isto fosse invadido. Havia um bocadinho o trauma da invasão do Palácio de Inverno em 1917 na União Soviética, portanto, que tinha interrompido o processo constituinte e, portanto, havia assim, isto podia acontecer. Portanto, as combinações, nomeadamente os partidos do PS à direita, eram, se a gente conseguir sair, vai tudo para o Porto. Nós conseguimos sair no dia seguinte, metemos no carro, vai tudo disparado para aí fora. Onde é que a gente para? Não havia A1, portanto, havia a Estrada Nacional número 1. Paramos na Amélia a comer leitão. Então, evidentemente, estavam os restaurantes da Malhada cheios de deputados. Isto é caricato. Claro, estava tudo cheio de fome, tínhamos metido uma bucha a seguir, estar no dia inteiro sem comer, mas estávamos com a ansiedade de nos reconciliarmos com a vida e com a alegria que tudo isto era. Para Helena Roseta, elaborar a Constituição foi um privilégio. Para resumir numa palavra, foi um privilégio estar viva naquela altura, ter podido participar, ter sido chamada, não sei porquê, nem por alma de quem, a pertencer a uma lista de partido, poder estar aqui dentro, como mulher ainda por cima, que éramos tão poucas, éramos 27. A bancada do PPD contava com 81 deputados. O PS era o mais representado, com 116. Alberto Arons de Carvalho era um dos mais jovens, com 25 anos. A memória de que estávamos a construir um país novo, muito diferente do país que antecedeu o 25 de Abril. Neste novo período já se podia falar à vontade, ao telefone, as reuniões eram possíveis, os partidos políticos eram possíveis e estávamos a terminar uma fase de profundo, muita pobreza, muito analfabetismo, muito coisas ridículas. As pessoas precisavam de uma licença para ter um isqueiro, as professoras só podiam casar-se com a autorização do governo. Uma mulher casada tinha que pedir autorização do marido para ir ao estrangeiro, ou seja, esse período negro da vida portuguesa estava completamente diferente e, portanto, o nosso objetivo ali era, digamos, debater as traves mestras do novo regime. Portanto, eu entrei na política, digamos, numa fase de combate a um regime conservador, reacionário, autoritário, e agora era completamente diferente. Estávamos a construir aquilo que tinham que ser as bases do regime democrático, do ponto de vista das instituições, do ponto de vista social, do ponto de vista económico, até das leis eleitorais, portanto, tudo isso era novo, era diferente e, portanto, foi uma experiência completamente nova. Chegar a uma assembleia em que as pessoas não tinham gabinete, chegar a uma sala de sessões em que os microfones eram muito limitados. Durante, acho que 2 ou 3 meses não recebemos qualquer salário, não estava previsto, nem se sabia quanto é que iríamos receber. Portanto, foi uma experiência completamente nova e muito estimulante. Jornalista de profissão, dedicou-se aos artigos sobre o direito à informação e comunicação. A idade nunca foi um problema, apesar dos nervos. Todas as opiniões eram ouvidas. O que havia da minha parte é uma insegurança muito grande, um enorme nervosismo. Ou seja, quando eu tinha que intervir na própria comissão, mas sobretudo no plenário, estava muitíssimo nervoso, muito inseguro. Eu tinha 25 anos na altura, portanto estava sem uma grande experiência, tinha tido uma experiência profissional muito limitada no Jornal da República e, portanto, era para mim uma aventura nova, muito estimulante, mas também que me preocupava, digamos assim. A Constituição foi fruto de 132 sessões plenárias que ocuparam quase 500 horas e 327 sessões em comissão. Após 10 meses, o texto entrou em vigor a 25 de abril de 1976 e instaurou princípios basilares do atual regime democrático: a separação de poderes, o voto universal, direitos fundamentais como o direito à vida, à integridade pessoal, à liberdade de expressão, à habitação, saúde ou educação. A Constituição original, com capa vermelho escuro, em pele, está cuidadosamente guardada nos arquivos da Assembleia da República, como explicou à Lusa Marina Figueiredo, chefe do Arquivo Parlamentar. Ela está condicionada numa caixa própria, em cartão ácido free e também envolvida num papel
de conservação papel japonês. Depois, o ideal é ser o menos manuseada possível, portanto, daí que haja digitalizações disponíveis online e com qualidade para eventuais necessidades, exatamente para ser o menos manuseada possível. A capa também é hidratada, como é uma capa de pele, também é hidratada quando é preciso, e acima de tudo é isto, está num cofre, e por questões também de segurança, reforçada, porque o arquivo já em si também é um local seguro, mas com segurança reforçada, e no cofre está estável em termos de temperatura e umidade. Terá saído nas tomadas de posse enquanto estava em vigor, saiu para algumas exposições, nomeadamente na Presidência da República, Torre do Tombo e na GNR no Quartel do Carmo. Portanto, exposições específicas, para o efeito são elaborados seguros, apesar de que, enfim, documentos únicos não há seguro que possa cobrir um eventual dano ou uma perda, mas pronto, é tudo acautelado, a entrega, a recolha, o transporte, é tudo acautelado com a maior segurança. Pela primeira vez na história, os partidos à direita têm os 2/3 necessários para aprovar alterações à Constituição sem precisarem de qualquer partido à esquerda. Até hoje, a lei fundamental foi revista 7 vezes, mas o essencial do seu texto resiste. Que peço licença para renovar hoje o voto que formulei na sessão inaugural, alterando apenas como se impõe o tempo do verbo e sem tomar agora partido na querela em torno das condições da revisão constitucional. Que tenhamos sabido ser dignos de nós próprios, dotando a nossa pátria com uma Constituição que, na sua essência, saiba resistir à prova do tempo. O Lusa Extra fica por aqui. Uma produção da agência Lusa, disponível em lusa.pt e nas plataformas de podcast.